Olá, tudo bem? Vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre os compromissos dos discípulos de Cristo. Os compromissos de um discípulo de Jesus Cristo, conforme os ensinamentos bíblicos, envolvem uma transformação radical de prioridades, comportamento e missão. Ser discípulo não é apenas crer, mas seguir um estilo de vida de obediência e renúncia. Vejamos alguns exemplos de compromissos destacados na Bíblia. Mateus 4, versículos 18 ao 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Esse é o primeiro passo do compromisso de um discípulo de Jesus Cristo: crer em Jesus e o seguir. O interessante dessa passagem é que Pedro, André, Tiago e João imediatamente largaram tudo o que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Mateus 22, versículos 37 ao 39. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e de todo o nosso pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, autonegação e sofrimento consciente. Lucas 9, versículo 23. Jesus estabeleceu que quem quiser o seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Isso significa colocar a vontade de Deus acima dos próprios desejos. Prioridade absoluta a Cristo. Lucas 14, versículo 26. O compromisso exige amar a Jesus acima de tudo, inclusive de laços familiares e da própria vida. Nada deve ocupar o lugar de Deus no coração do discípulo. Renúncia de posses. Em passagens como Lucas 14, versículo 33, Jesus afirma que aquele que não renuncia a tudo o que tem não pode ser seu discípulo. Isso reflete um desapego material em favor do reino de Deus. Lucas 18, versículos 20 ao 23. Podemos nos lembrar do jovem rico que se entristeceu quando Jesus disse para ele que deveria vender tudo quanto tinha e dar aos pobres e depois seguir a Jesus. Permanência na palavra e obediência. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece nos ensinamentos de Jesus e guarda os seus mandamentos. João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amor fraterno. O amor genuíno pelos outros é a marca identificadora dos discípulos de Cristo. Conforme João 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Missão e multiplicação. O compromisso inclui a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículos 19 e 20, batizando-os e ensinando-os a obedecer a palavra. Caráter de serviço e frutificação. O discípulo deve imitar o exemplo de serviço de Jesus, como no lavar os pés uns aos outros, João 13, versículos 14 e 15, e dar frutos para a glória do Deus Pai, João 15, versículo 8.